tema de hoje será a importância da função materna e da função paterna. A importância da função do pai e da mãe pode ser observada não só na fase da infância, né? Nós podemos observar quando adultos também a importância, a relevância da educação que o pai e a mãe concederam à pessoa. São legados, heranças que são levados para toda a vida. A função do pai e da mãe são estruturantes da personalidade de uma pessoa. E é por isso que até quando adulto, a pessoa vai se remeter, vai lembrar da importância dos seus pais na sua vida. Os pais realmente têm uma função importante de educadores dos filhos. A mãe é o primeiro e mais forte vínculo na vida de uma pessoa. Ela tem a função do acolhimento, do cuidado constante. O pai é o representante da lei, da norma, e é preciso que a mãe dê espaço para esse pai ser uma figura de autoridade na família. É importante que a criança tenha a noção de limites, e essa função do que pode, do que não pode, é colocada pela função paterna. Por exemplo, a criança quer porque quer dormir todos os dias no quarto dos pais. É função aí do pai explicar para a criança que aquele lugar não é dela. Ela tem que ir lá para o quarto dela, para o cantinho que é da criança. E que o quarto ali é do papai e da mamãe. Ou seja, o pai, através da lei, através das atitudes, né, ele acaba transmitindo para a criança uma interdição. Né, acaba transmitindo que, na verdade, eles são os pais e que a criança ocupa um outro lugar na família. Então, é a função do pai que dá condições para que a criança internalize os limites dentro dela e tenha noção da realidade. E por isso que é importante que a criança conheça o não, ou seja, conheça a proibição, a restrição, para que ela consiga na vida dela obedecer regras. É necessário que desde criança a pessoa saiba se frustrar, para ter noção da realidade e consiga se decepcionar na vida, mas ter a perseverança para alcançar o que quer. A criança é a terceira entre o pai e a mãe, ela não é o adulto, e ela não pode achar que pode tudo, ou ficar no lugar do pai ou da mãe. Só assim ela conseguirá saber quem é ela e qual o seu lugar na família. Na educação de hoje, as configurações familiares estão diferentes. A mulher tem jornada dupla, em casa e no trabalho, e toma muitas decisões no mundo. E o homem tem mostrado uma função paterna mais frágil, assustado com tantas obrigações familiares e responsabilidades. E no caso, né, quando não existe o pai ou a mãe, no caso de abandono, de morte, nós falamos aqui da importância do pai, qual é a função do pai e qual é a função da mãe. E quando não existe o pai e a mãe? Né, existem crianças abrigadas, existem crianças que, por um motivo ou outro, foram negligenciadas, houve omissão de cuidados. Como que acontece, né? Como que faz na estruturação de personalidade dessa criança? A psicologia, a psicanálise principalmente, explicam que é a função paterna e a função materna que são importantes para que a criança se desenvolva com saúde. Ou seja, se não houver a mãe ou o pai biológicos, algum cuidador, o tio, a tia, os avós, devem estar ali para serem as pessoas responsáveis por cuidar dessa criança, né? Fazer a função feminina, a função materna, de cuidado, de acolhimento, e a função paterna também de colocar os limites. Então a criança ela precisa de referenciais do feminino e do masculino. No caso da morte do pai ou da mãe, o importante é que a criança tenha como referencial essas pessoas dentro da família. Embora elas não estejam presentes, é bom que essas pessoas sejam citadas com respeito. Então, por exemplo, a mãe de um menino que o pai faleceu, ela deve citar esse pai, né, falar quão bom era esse pai ou como era esse pai, para que ele tenha noção do que é o referencial masculino, para que ele saiba o que é ser homem. Então, ela pode citar lembranças de como era o pai, o que o pai gostaria que ele fizesse, né, que tipo de educação esse pai priorizaria ali dentro da família, né, e lembrá-lo no sentido de que esse pai tem sim a função dos limites e da ordem dentro da casa. E quais são as principais funções dos pais?
Uma seria satisfazer as necessidades básicas da criança de sobrevivência e saúde. Disponibilizar um mundo físico organizado e previsível, onde se cria uma rotina, que se dê um sentido na vida da criança. Isso da rotina é importante porque muitas vezes a criança fica solta e os pais acham que a criança já nasce sabendo de tudo. E na verdade eles têm que explicar para a criança como que funciona, né? Para ela ter noção de datas, de dia, de tempo. E essa rotina organizada vai estruturando também a mente da criança. Isso. Então, como a Raquel já havia falado, explicar as realidades do mundo para a criança, satisfazer as necessidades de afeto, de segurança, de confiança e também satisfazer as necessidades de interação da criança e integração na comunidade. É no relacionamento, né, dela com as demais pessoas. O primeiro círculo de relacionamento da criança é a família, depois é a escola, é a comunidade, e os pais têm esse papel de inserir a criança no mundo. Bom, nós ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente, visite a nossa página no Facebook, assista nossos vídeos, curta, compartilhe com quem você gosta ou acha que pode se interessar pelo conteúdo dos vídeos. Até mais!